Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez nos encontramos aqui no nosso projeto semanal de estudo da Palavra de Deus, através da lição da Escola Sabatina, o nosso projeto Pão Diário Lês, né? Diariamente nós temos recebido o poder do Espírito Santo através da leitura dessas lições, e uma vez na semana, então, nós separamos esse tempo reservado, para podermos, então, discutirmos a respeito do assunto da semana, né? E a lição da semana, ela tem como título Os Crisóis da Vida, né? A lição de todo o trimestre. Quero lembrar para você que nós estamos na segunda lição deste novo trimestre, né? O título geral é Provados pelo Fogo, né? Os meses que serão estudados, essa lição é o mês de julho, agosto e setembro. Ainda dá tempo de você adquirir essa lição, corra numa loja dos céus, vá numa igreja adventista, entre no site ctb.com.br, veja ali as orientações para você estar adquirindo essa lição, para que semanalmente, então, nesse encontro, nós possamos estar discutindo os assuntos que nós temos estudados durante a semana, né? Quero agradecer a todos vocês aí que deixam um comentário, deixam um like aí no Facebook, sem dúvida alguma, contribui para que nós tenhamos aí disposição para fazermos esse trabalho, né? Realmente nos dá um estímulo a mais para podermos estar fazendo esse trabalho. Também dizer que você pode estar se inscrevendo no canal no YouTube, né, Projeto Pão Diário Lês, né? Pode estar se inscrevendo ali e está disponível ali todos os conteúdos que nós já estudamos durante 2 trimestres que se passaram, e agora a partir desse terceiro trimestre, tá bem? Que Deus nos abençoe e nos ilumine nessa viagem aqui dessa semana, que nós entendamos aquilo que Ele quer dizer para cada um de nós. E para isso, peço que você curva a sua fronte, que você feche seus olhos, pense em Deus e oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque nesse momento iremos abrir a tua palavra e queremos te pedir que, como das outras vezes, através do teu Espírito Santo, o Senhor nos ilumine a mente para que possamos entender a tua palavra e, pelo mesmo Espírito, o Senhor nos dê condições, nos dê coragem de podermos fazer aquilo que é direito. Te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Então, o título do trimestre é Provados pelo Fogo. A nossa lição de número 2, ela tem como título Os Crisóis da Vida. Deixa eu estar abrindo a minha Bíblia aqui também. Os Crisóis da Vida, na nossa lição de número 2. E o nosso verso para memorizar, ele se encontra no livro de 1 Pedro, o capítulo é o 4. Nós vamos estar lendo 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos estar lendo 2 versos, o verso 12 e o verso 13. É o nosso verso para memorizar, né, o nosso texto base aqui para o nosso bate-papo. Então, está aí, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, versículo 13, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Versículo 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vos sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando-vos, né? Interessante aqui, esse verso nós podemos dividi-lo em 2 partes aqui. Nós podemos dividir esse verso em 2 partes, nós já vamos falar a respeito disso, mas a princípio eu gostaria de fazer um comentário inicial aqui a respeito dos crisóis da vida, né? As tempestades, as dificuldades da vida, os imprevistos da vida, né? Ninguém está imune a essas situações, nem crente, nem cristão, nem não cristão. Ninguém está imune a essas situações, né? Essas dificuldades da vida. Lembrando, mais uma vez, também que crisol é um recipiente, né? Onde elementos químicos são colocados, ou não somente elementos químicos são colocados e misturados ali, mas também elementos sólidos, exemplo, prata, ouro, metais, enfim. E nesse crisol, nesse recipiente que é aquecido em temperaturas simplesmente absurdas, esses metais, esses elementos químicos
literalmente eles começam a chiar, eles começam a ferver, eles começam, de certa forma, podemos usar a palavra aqui, eles começam a enfermar, eles começam a distorcer-se, parece que vão acabar com tudo ali. É interessante que essa alta temperatura ela faz com que os elementos impuros desses metais, dessas substâncias químicas, elas possam fugir, e um especialista, então, vendo esses elementos puros, né, essas impurezas desses elementos químicos e desses metais, ele faz, então, a remoção destas impurezas, e, sem dúvida alguma, é uma ilustração muito simples, digamos assim, e também muito objetiva, de dizer o que acontece em nossas vidas, né, nesses crisóis da vida, nessas dificuldades da vida, né? A gente entende que, devido a essas coisas todas que acontecem na vida do ser humano, literalmente nós chiamos, nós sofremos, nós enfermamos, às vezes adquirimos uma forma que não gostaríamos de adquirir, né? Nós costumamos ler um livro, não pelo conteúdo, às vezes, mas pela capa, né? Às vezes nós vemos uma pessoa e já formamos algumas ideias a respeito dela, de repente, com pouco tempo de contato, simplesmente por ter observado de longe, né? Mas nós não sabemos o que aconteceu exatamente na vida dela para que ela tivesse o caráter forjado, formado da forma que é, né? Então, cada ser humano tem sua história, e somente Deus, o Todo-Poderoso, conhece, e Ele pode, então, ajudar, né? Delinear a vida, porque somente Deus conhece exatamente aquilo que você passa, aquilo que eu já passei, aquilo que eu passo, né? Só Ele pode dar um diagnóstico preciso. Então, dito essas palavras a respeito dos crisóis da vida, essas dificuldades que todos nós podemos estar enfrentando, aqui vem o verso para memorizar, né? O apóstolo Pedro aqui falando para a tua igreja, né? Olha, amados, desculpe, não estranhei as dificuldades, né, o fogo que surge, né? Não estranhei as dificuldades que surgem no meio de vocês, porque essas dificuldades é destinadas também a pô-los à prova, né? Essas dificuldades que vêm na vida, elas nos provam a respeito de como nós lidamos com essa situação, né? Os elementos químicos, os metais, quando eles são aquecidos de maneira absurda, eles provam de que metal eles são feitos, né? Se eles são de metais preciosos e fortes, eles são de metais frágeis, enfim, né? Destinado a provar-lhes, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, né? Essa é a primeira parte desses dois versos que a gente está comentando, essa é a primeira parte do verso aqui. Daí nós vamos discutir isso à medida que a semana aqui fosse passando, ok? Na parte de domingo, nós vemos aqui a respeito das surpresas da vida, né? Elementos imprevistos, negativos que a vida acaba nos trazendo aqui, né? E mais uma vez aqui está citando o verso, Guia da Lição está citando o verso 2 do capítulo 4 de 1 Pedro. Amados, não estranheis, né? Nós não devemos estranhar a ardente prova, né? A ardente prova que vem sobre vós para vos testar, né? No original está para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Existe um pensamento muito simplório de que, uma vez que eu aceitei a Jesus como meu salvador pessoal, todos os intempéries da vida, todas as dificuldades da vida, elas deixam de acontecer. E isso não é uma verdade bíblica. Nós entendemos isso através do estudo da Bíblia. O fato de eu ter aceitado a Jesus, quer dizer que Ele vai me ajudar durante essa trajetória da vida, Ele vai me proteger, Ele vai me guiar, para que no final de todas as coisas eu consiga a salvação que a duras penas Jesus Cristo conseguiu para mim, conseguiu para cada um de nós. Mas não quer dizer com isso que eu não vou passar por dificuldades absurdas nessa vida, por dificuldades que às vezes me deixarão literalmente, quem sabe, de cabelo em pé, né? Que me farão questionar muitas coisas a meu respeito, a respeito até mesmo de Deus, né? Essas dificuldades, infelizmente, elas acontecem. Se você abrir a tua Bíblia no livro de João, de 1 João, não está aqui na lição, mas eu gostaria de compartilhar com você esse estudo. 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse, livro de 1 João, capítulo 5, o versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amigo, isso aqui é uma coisa muito séria, né? Aqui é uma coisa muito séria, né? Nós sabemos que o mundo inteiro, diz a palavra de Deus, o mundo inteiro
jaz no maligno. Então, não devemos estranhar, né, essas provas que vêm sobre nós, porque o mundo jaz no maligno, né? E esse maligno é inimigo de Deus, né? E o inimigo de Deus também é inimigo de seus filhos, e não somente dos seus filhos, os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus, mas de todos os seres humanos que são criados à imagem e semelhança de Deus. O projeto do inimigo não é causar dor apenas daquele que aceitou Jesus, mas em todo e qualquer ser humano que nasceu na face dessa terra aqui, né? Então, não devemos estranhar essas ardentes provas que acontecem no mundo todo, na vida de uma pessoa, porque o mundo inteiro jaz no maligno, diz a profecia. Quando eu leio isso, é impossível também nós não ligarmos, né, agora para o livro de João. João, que está lá no meio do Novo Testamento, livro do discípulo, apóstolo e profeta João, que está lá no Novo Testamento, né, no meio do Novo Testamento, capítulo 16 do livro de João, e o versículo 33 é um recado maravilhoso de Jesus para mim e para você, né? João capítulo 16, aí o versículo 33, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Eis que vem a hora, desculpe, versículo 33, eu estava no 32, o 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que recado maravilhoso de Jesus para nós, né? Acabamos de ler aqui no livro de 1 João, capítulo 5, que o mundo jaz no maligno. E Jesus, no capítulo 16, verso 33, do livro de João, ele diz assim, olha, essas coisas eu vos escrevo para que tenhais paz, não no mundo, mas paz em Jesus, amigo. A Bíblia diz que a verdadeira paz no mundo, a verdadeira paz que você pode ter no mundo, não está no mundo em específico. Porque o mundo você vai ter aflições, né? Mas essa verdadeira paz está em Jesus, né? Possível que eu esteja falando para alguém que realmente esteja passando prisões difíceis nesse mundo, né? Surpresas absurdas negativamente falando, né? E que isso tem te roubado a paz. O versículo 33 do livro de João, capítulo 16, Deus está falando, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês tenhais paz em mim, porque no mundo você vai ter aflição, né? Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, tenha bom ânimo, permaneça em mim, e em mim, como eu venci o mundo, você também vencerá o mundo. Tá certo? Ainda nessa parte de domingo aqui, tem o guia da lição nos faz considerar os versos 12 até o verso 19 do livro de 1 Pedro, capítulo 4, né? Porém, você pode fazer todas essas leituras aí na tua casa com bastante tranquilidade, na tua casa, no teu carro, não sei onde é que você está estudando, mas eu gostaria de comentar com vocês o versículo 13 apenas, né? Nós lemos o capítulo 12, e agora, versículo 12, e agora vamos ler o versículo 13 de 1 Pedro, capítulo 4. Acredito que você esteja com a tua Bíblia aberta aí. Então, 1 Pedro, o capítulo 4, versículo 13. Tá certo? Então, no versículo 12, nós vemos praticamente o recado para a igreja de Deus, para que elas não estranhem as dificuldades que nós passamos, que todas as pessoas passam nesse mundo, né? E no versículo 3 ele diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Queridos, eu não sei se eu estou falando para alguém que esteja passando uma dificuldade muito grande na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações comerciais, não sei, né? Mas é possível que esses sofrimentos todos estejam passando porque um dia você aceitou a Jesus como seu salvador pessoal, né? Quem sabe falando para alguém que, de repente, estava trabalhando num determinado ramo do comércio, da sua atividade empregatícia, que devia fazer alguns tipos de tratamento, de atividade que não era tão honesto, né, para poder ajudar essa e aquela parte, e uma vez, pela graça de Deus, eu tinha aceitado a Jesus, e entendeu pela Bíblia, pelo Espírito Santo, que não deve fazer essas coisas, né? E agora tem se tornado difícil algumas situações no teu trabalho, seja qual for a situação que você estiver passando, né, que estiver te causando sofrimento, porque agora você quer viver, pela graça de Deus, uma vida escondida em Jesus, né? Qualquer situação que você está passando, fique feliz, o versículo diz, né?
Fique feliz porque existe um Deus nos céus que se alegra com isso, né? E se você sofre essas situações nessa terra, você exultará na manifestação da glória de Deus quando ele vier buscar a tua igreja, na manifestação da glória de Deus quando ele vier na pessoa de Jesus Cristo buscar a tua igreja, né? Então, se os seus sofrimentos são oriundos de uma vida escondida em Jesus, e por isso algumas situações delicadas acontecem em tua vida, o versículo te dá a orientação para que busque alegria no Senhor, né? Porque essas coisas se converterão em alegria, principalmente quando Jesus Cristo vier para buscar a tua igreja, né? Felizes aqueles que sofrem por amor ao Senhor Jesus, né? Na parte de segunda-feira fala a respeito de crisóis de Satanás, né? Interessante, né? Eu costumo dizer que assim como Deus tem os seus planos de buscar e de salvar o pecador, né? Satanás tem os seus planos de destruir, de acabar, literalmente, se ele puder, com as próprias mãos, a um cristão e a todo e qualquer ser humano que nasceu nessa terra, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Satanás ele tem seus planos, as suas armadilhas e os seus crisóis, né? No capítulo 5, do mesmo livro que estamos lendo, o versículo 8, capítulo 5 de 1 Pedro, o versículo 8, você pode, vamos fazer a leitura? 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Interessante esse versículo aqui, muito interessante e muito profundo. A Bíblia diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A lição até brinca assim, que olha, estar de frente de um leão com fome não é coisa bacana, não, né? É coisa difícil, né? Coisa terrível, digamos assim, né? Mas sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor. A ideia do inimigo de Deus realmente é destruir o ser humano, né? Se nós estamos vivos hoje, nós devemos agradecer muito a Deus, né? Tanto aqueles que são crentes, como aqueles que ainda não são, que ainda não tiveram essa felicidade de aceitar Jesus como Salvador pessoal. Nós devemos estar muito felizes, agradecidos a Deus, né? Agradecer a Deus, porque se estamos com vida, é porque Deus está nos protegendo. Porque abandonados à própria sorte, segundo a palavra de Deus aqui, o inimigo desfaleceria com o ser humano. É bem verdade que o apóstolo Pedro aqui está direcionando as tuas orientações para a igreja de Deus, né? E como servos de Deus, de fato, precisamos ter isso em mente, né? O diabo, de fato, existe, e nós devemos estar conscientes das suas armadilhas. E como é que nós vamos estar conscientes das suas armadilhas? Somente pelo poder de Deus, né? Através do poder do Espírito Santo e através do conhecimento da palavra sagrada. Então, meu apelo para você seria isso: que você busque esconderijo em Deus, que você busque ter um relacionamento profundo com Jesus e que você estude a palavra sagrada. Tá certo? Nós entendemos que a Revolução Industrial do século XVIII, do século XIX, realmente foi um marco maravilhoso na história das indústrias, né? Mas juntamente ali com esse marco maravilhoso também houve algo simplesmente, digamos assim, que no mínimo bom por um lado e muito questionável por outro, né? É a evolução do pensamento racional, né? A partir do século XVIII, XIX ali, surgiram vários filósofos com a ideia de que nós devíamos desmistificar o mundo, né? E essa ideia de desmistificar o mundo tinha também a ver com você não acreditar em tudo que a Bíblia diz, né? E também não acreditar que o mal pode ser materializado em um ser, e nem que o bem pode também ser materializado em um ser, né? Ou seja, que bem e mal realmente são relativos, né? Que a figura de Deus não existe, que a figura do inimigo também não existe, a figura do diabo também não existe. Porém, a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que o inimigo ele é real. E eu estou falando possivelmente para alguém, sem dúvida alguma, tem essa certeza, não porque ouviu, ou porque ficou sabendo, ou porque viu, mas porque sentiu e viu na sua própria família a manifestação desse ser simplesmente terrível, né? A lição diz assim: quando olhamos em volta, podemos ver as consequências do desejo terrível do inimigo de matar, né? Capítulo 10, o versículo 10 do livro de João, Jesus Cristo diz assim: ó, o ladrão vem para roubar. Eu vim para que tivessem vida e vida com abundância.
o ladrão, eu sou o bom pastor, mas o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, né? E quando olhamos ao redor é exatamente isso que nós percebemos, exatamente essa ferocidade de Satanás contra o gênero humano, contra a igreja de Deus, né? Matando, roubando e destruindo, né? Morte, sofrimento e a distorção de princípios, né? Esses são os elementos ali da revolta, digamos assim, né? Do inimigo que anda em derredor procurando destruir, né? Capítulo 5 ainda, do 1 Pedro, versículo 9, a profecia diz, você pode ler aí a pergunta aí, pergunta 1 diz, como os cristãos devem reagir à atitude de Satanás? E diz aí, né, resistir-lhes firme na fé. Oh, coisa maravilhosa, né? Esse é o recado para Deus. Aí. O diabo anda em derredor procurando alguém para destruir. Versículo 8, versículo 9, Deus diz para você, para mim, resistir-lhe firmes na fé, resistir aos trisóis, às armadilhas de Satanás, ainda que você esteja cheando, esteja ardendo, resistir-lhes firme na fé, porque infelizmente existem outras pessoas que já passaram por isso, e infelizmente existem outras pessoas que também passarão por isso, e você pode olhar para o passado e receber por Deus o poder do Espírito Santo para pegar bons exemplos dessas pessoas e resistir firmes na fé. A pergunta 2 diz, o que Deus promete fazer por aqueles que sofrem? E eis aqui o versículo 10, Deus dizendo assim, né? Depois de haver resistidos às provações, depois de haver resistido a todos esses prisões, diz o versículo 10, né? Deus vos dará poder maior, vos aperfeiçoará, em outras palavras, fixará o seu caráter, te dará firmeza de propósito, né? Te encherá do poder do Espírito Santo, se você resistir firme na fé. Eu quero fazer um link aqui com Mateus capítulo 4, versículo 11, quando diz a respeito da tentação de Jesus. Cristo foi tentado 3 vezes por Satanás e qualquer dia a gente vai estudar a respeito disso, que é simplesmente uma coisa muito importante de sabermos, né? Mas depois de Jesus Cristo ter passado por esses crisóis, por esse teste terrível de Satanás, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, no limite das forças, o inimigo aparece para ele, você deve conhecer a história, né? Mas Jesus Cristo resistiu firme na fé, no limite das forças, e a profecia diz, o capítulo 4 de Mateus, versículo 11, que anjos de Deus vieram dos céus e alimentaram a Jesus. Oh, coisa maravilhosa! Estou falando para alguém que está passando um crisol difícil demais, a profecia diz, resista-lhe firme na fé, né? Que assim como os anjos vieram e alimentaram a Jesus, o Deus Todo-Poderoso cuidará de você, fixará o seu caráter e te dará firmeza de propósito, né? Te encherá do poder do Espírito Santo. Amém? Parte de segunda-feira. Na parte de terça-feira, nós lemos a respeito do crisol do pecado, né? E aqui a gente poderia dizer assim, a respeito podemos fazer o papo assim, um bate-papo a respeito de causa e efeito, né? De que tudo tem uma consequência na vida, e com o pecado é diferente, né? Tudo que o ser humano faz a vida é como um bumerangue, né? Tudo que você faz de bom, volta de bom. Tudo que você faz de mal, volta de mal. Pode ser, de repente, especificamente com você, pode ser na tua família, pode ser com parentes próximos, pode ser no teu trabalho, enfim, não importa. A profecia diz, capítulo 6 do livro de Gálatas, você pode ler, quando você tiver tempinho aí, abre a tua Bíblia lá no capítulo Gálatas, do capítulo 6, rapidinho, e faça a leitura. A Bíblia diz assim, não vos enganeis, né? Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher, né? Nós somos responsáveis por semear, mas as consequências da colheita, às vezes, fogem da mão, né? Mas a Bíblia diz que tudo o que o ser humano faz, um dia volta, né? E a parte de terça-feira fala aqui a respeito dos crisóis do pecado. Às vezes nós temos a ideia de que é Deus que fica nos céus pensando meios e maneiras de poder compensar ou retribuir os seres humanos, as suas atitudes pecaminosas, as suas atitudes erradas, podemos dizer assim, mas a palavra de Deus diz que não, você consegue entender isso quando você lê a Bíblia, né? O próprio pecado, né? É simplesmente a ação do tempo. O próprio pecado deixará claro para você que as atitudes que você tomou há algum tempo estão sendo responsáveis pelas consequências que você está passando agora, né? O guia da lição aqui está nos sugerindo ler Romanos, o capítulo 1, o versículo 18, e nós vamos fazer a leitura. Abra a tua Bíblia, então, Romanos, o capítulo 1, livro de Romanos, vamos lá, Romanos, o capítulo 1, e o versículo
18, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. O versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, né? Realmente é um versículo forte, né? A ira de Deus se revela dos céus, né? Existe um Deus angustiado e triste com os pecados humanos nos céus, e existe um príncipe das trevas aqui feliz, exultante pelas desventuras do ser humano na terra e pelas consequências das suas desventuras de pecado, né? Mas a ira de Deus que se encontra nos céus, ela será revelada a toda a humanidade, né? Impiedade e injustiça humanas, né? Impiedade e injustiça humanas, elas são nada mais e nada menos de que o resultado, as consequências de um ser humano que está afastado de Deus, né? Tudo que você vê de perversão, de distorção, de coisas inaturais, né? Tudo que você vê de sofrimento e morte, tudo que você vê de angústia, de tristeza, é resultado, infelizmente, do crisol do pecado, é resultado de um ser humano afastado de Deus, né? O Guia da Lição nos orienta a ler Romanos, no capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 32, e realmente são coisas maravilhosas. Nessas coisas maravilhosas, você pode ver no versículo 20, que Deus se revela aos seres humanos através da obra da natureza, ou seja, pode ser que seja falando para alguém que não conhece a Bíblia, mas que consegue, na contemplação da natureza, saber que existe um Deus nos céus, né? E que um dia terá que prestar conta a esse Deus. O capítulo 1 do livro de Romanos, o versículo 21 em específico, fala a respeito da ignorância deliberada da pessoa de Deus. Ou seja, as pessoas não querem saber aquilo que Deus diz, aquilo que Deus quer, simplesmente não querem, anulam a Deus em seus corações, né? E se você abrir a tua Bíblia aí, no capítulo 1 do livro de Romanos, se nós lermos do versículo 29 ao versículo 32, nós vamos ver os resultados oriundos da decisão dos seres humanos. Abra a tua Bíblia aí em Romanos, capítulo 1, o versículo 29 em diante, o resultado do pecado, né? O resultado do pecador que abandona a Deus. Diz assim o verso 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes à paz, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que a fazem. Que coisa terrível de se ler, né? Que coisa terrível de se ler. Tudo aquilo que eu pratiquei na leitura, que você pode estar lendo com mais tranquilidade aí, onde você estiver, são resultados de um ser humano que se afastou de Deus, né? Se afastou de Deus. Agora, como fazendo um link direto do versículo 20 ao versículo 32, o versículo 32 diz, no versículo 20, Deus se revela através das obras da natureza, o versículo 32 diz, ora, conhecendo eles a sentença de Deus. É interessante essa afirmação bíblica, né? A Bíblia, em outras palavras, está afirmando que mesmo as pessoas que literalmente não conhecem a Bíblia de capa a capa, mas têm no íntimo do coração, sabem, porque existe algo em teu coração que fala que existe um Deus e que você vai um dia ter que prestar contas com Ele, que você um dia pode abraçá-lo, beijá-lo e viver eternamente com Ele. No íntimo do seu coração você sabe isso. Às vezes é feito um esforço incrível do ser humano para poder entender, conseguir colocar na cabeça que Deus não existe. É um esforço terrível que se faz, mas existe algo dentro de você, colocado por Deus, que te leva a Ele, mesmo que você não tenha aceitado ainda. Alguma coisa te diz, alguma coisa deixa claro para você que você está no desagrado de Deus, né? Que você está no desagrado de Deus. E isso te dá também uma sensação de juízo, porque você entende que um dia, ainda que você queira sufocar esses gritos da sua consciência, um dia você vai ter que prestar contas a esse Deus, né? Que Deus os abençoe para o seu encontro, né? Então, essas consequências aí do afastamento de Deus
são chamados de crisóis do pecado e que nos atinge a todos nós, e especificamente falando para os crentes que querem viver de maneira diferenciada, querem ver segundo aquilo que reza a palavra de Deus, essas questões todas do mundo fora do controle divino nos atingem, e essas questões são crisóis, são consequências, né? São crisóis do pecado. Na parte de quarta-feira diz assim, crisóis de purificação, e aqui na parte de quarta-feira realmente é uma coisa muito bacana, realmente é lindo aquilo que diz a palavra sagrada. Você pode abrir a Bíblia no livro de Jeremias, eu vou fazer a leitura direta aqui na lição. Você pode abrir a tua Bíblia aí no livro de Jeremias, no capítulo 9, e o versículo 7, e a leitura que nós fazemos é assim, né? Crisóis de purificação, né? E nós poderíamos, talvez, até mudar esse subtítulo e dizermos assim, provações para purificação, provações para purificar. Então, Jeremias 9, o capítulo 7, acredito que tenha dado o tempo de você abrir aí, diz assim a palavra sagrada: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu vos darei, e que eu os depurarei, em outras palavras, eu os purificarei e os provarei, para que, e o final do versículo diz, né, depois do ponto final aqui, o final do versículo diz, pois que outra coisa poderiam fazer com a filha do meu povo, Jeremias, o capítulo 9, e o versículo 7, né? Em outras palavras, é como se Deus estivesse falando assim, depurar, né, fazer essa limpeza e fazer essa prova, né, é para fortalecimento da fé e é um ato de amor. É difícil a gente entender que quem está passando aí por um grande sofrimento, e entenda que ele está passando por um grande sofrimento, um grande crisol, um crisol por um ato de amor de Deus. Né? É difícil, né? Assim como na semana passada nós entendemos que era difícil, de repente, um pastor guiar as suas ovelhas por caminhos de morte, né? Por caminhos, por vales profundos e de morte, né? Mas às vezes acontece. E não é porque o pastor gosta disso, não. Quando nós temos que dar uma disciplina muito pesada em alguém que nós amamos, né? Vamos colocar assim, quem sabe até o nosso filho, eu acho que as pessoas que mais sofrem com isso são os pais. E sabe por quê? Principalmente porque a pessoa, o filho, ele não entende assim. E talvez eu esteja falando para alguém que quando foi disciplinado por seu pai, por sua mãe na infância, eu não sei de que forma, talvez tenha ficado até com ódio do pai naquele momento, até com ódio da mãe, querendo abandonar a família, etc. e tal, né? É possível que eu esteja falando para alguém que esteja passando um crisol muito difícil na vida, né? Que esteja com sentimentos contrários com relação a Deus, quem sabe questionando por que eu estou na igreja, por que eu não abandono tudo isso aqui e volte para o mundo, né? É difícil entender que esses crisóis talvez sejam um crisol de purificação, mas, amigo, é possível que talvez seja. Às vezes Deus permite que nós passemos algumas situações nessa vida para que nós entendamos algumas outras coisas que sem esse crisol, sem essa dificuldade, nós nunca entenderíamos. Se você ler o livro de Jeremias, você vai entender o pano de fundo ali, né? E o pano de fundo era um povo que havia se afastado de Deus, que havia adorado outros deuses, que havia se afundado no pecado, e que profetas e mais profetas vieram e pediram para que o povo voltasse dos caminhos errados, e o povo não voltava, o povo estava alucinado no pecado. E Deus levantou outras nações, não que Deus literalmente levantou outras nações, mas outras nações poderosas se levantaram, eram nações que se degladiavam entre nações, e sem o poder de Deus, essas nações vieram contra o povo de Israel, né? E a ideia era que quando o povo de Deus passasse por esses flagelos, eles reconhecessem que existe um Deus que foi abandonado, que deveria ser escutado e que eles voltassem para o caminho do Senhor. Né? Somente o tempo, que é o Senhor da razão, né? Somente quando o tempo passa e você, do outro lado, consegue olhar para trás, você vê naquele grande sofrimento o livramento do Todo-Poderoso na sua vida. Né? Então, amigo, é possível que esteja falando para alguém que esteja passando por um crisol muito difícil, né? Um crisol de purificação muito difícil. Assim como diz Jeremias 13, capítulo 9, verso 13 e o verso 14, é possível que você tenha se afastado de Deus por algum motivo, né? É possível que, assim como Jeremias capítulo 9, versículo 15 e o versículo 16, é possível que você esteja aí se alimentando de absinto, coisa está amarga, está difícil, está pesado, né? É possível que as águas estejam insalubres, não estejam difíceis de ser engolidas, é difícil, o crisol pode estar pesado de fato, né? Mas entenda que possivelmente
Pode ser que exista algo na tua vida que não te encaminhou para isso, né? E Deus permitiu que essas situações acontecessem por amor, para que você acorde e se volte para Ele enquanto ainda dá tempo. Será que eu estou falando para alguém assim? Se eu estou falando para alguém assim, que você se aproxime de Jesus e dê um abraço gostoso de Jesus, falou, Senhor, me ajuda a passar esse crisol. E quando eu passar esse crisol com a ação do tempo, com o Senhor da razão, eu posso olhar para trás e te agradecer por ter me aberto os olhos. Tá certo? Essa é a parte de quarta-feira. A parte de quarta-feira, o crisol de purificação é também, sem dúvida alguma, um ato de amor de Deus. Eu quero fazer uma leitura rápida aqui com vocês ainda na parte de quarta-feira, que diz assim, uma ação drástica, né? Uma ação simplesmente drástica. Experimentamos a dor à medida que Deus permite que as circunstâncias chamem a nossa atenção para o nosso pecado, né? É difícil. Às vezes nós estamos alucinados fazendo uma coisa e outra que está contrária à palavra de Deus e simplesmente nós não ouvimos, nós não vemos, simplesmente avançamos no pecado. E somente quando Deus freia o carro de maneira abrupta e nós nos chocamos contra o painel que nós entendemos que nós estávamos andando muito rápido no caminho que não era um bom caminho, né? Às vezes Deus permite que essas questões aconteçam, não porque Ele quer, né? Mas porque Ele te ama, é porque Ele me ama, né? Bom, na parte de quinta-feira diz assim, a respeito dos crisóis da maturidade, né? Pessoas experimentadas. Eu vou tentar resumir a parte de quinta-feira, que realmente é simplesmente fantástica, mas eu gostaria de começar essa parte do domingo falando uma coisa interessante para você. Existem algumas pessoas que veem, existem algumas pessoas que olham para um cristão de mais idade, né? O cabecinha branca, ali já, né? Pessoas de tanta idade biológica, ou talvez a idade de tempo de igreja, a pessoa de mais de 10, 20, 30 anos de igreja, e às vezes alguém que está chegando agora, ou alguém que olha de fora e ainda não aceitou Jesus, olha assim, pensa, olha essa pessoa que já é um senhorzinho, uma senhorazinha, ou que já passou tanto tempo na igreja, de fato, talvez eles não sejam tão fortemente sentados por Satanás, né? Às vezes nós temos essa ideia simplória, né? E talvez quando pensam, né? Talvez quando são tentados por Satanás, eles não cedem de maneira fácil, nem por isso, né? Essa experiência aí, né? Mas a verdade é que o inimigo ele tem suas tentações, os seus pecados para toda e qualquer faixa etária, e você que está me ouvindo, você sabe disso. Você sente na pele isso, né? O inimigo tem os seus dardos inflamados para toda e qualquer faixa etária, né? Mas com a maturidade também existem algumas coisas bacanas que você aprende com a experiência, né? E nós aprendemos aqui, capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, versículo de 2 Coríntios, aliás, o versículo 17, que eu pedi para você abrir a tua Bíblia ali. Nós vemos aqui a experiência do apóstolo Paulo, coisa maravilhosa, tá ok? Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, o capítulo 12, o capítulo é o 12, e o versículo 7, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que não me exaltasse, né? Eu vou ler com mais tranquilidade para você, porque eu li um pouco rápido aqui, eu vou ler de novo, né? E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que eu não me ensoberbecesse, a fim de que eu não me exaltasse. Com o tempo de igreja, não somente de tempo de igreja, né, mas com relação à igreja ser realmente tempo de igreja, mas também com a idade, para toda e qualquer pessoa, nós podemos falar assim, para toda e qualquer pessoa, ainda que não tenha aceitado a Jesus, com a idade você fica mais experiente, começa a observar as coisas que te aconteceram, o que te acontece, tem uma ideia diferente sobre o crisol, de repente, o que você está passando, né? E nós vemos isso aqui na pessoa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um dos personagens mais maravilhosos da Bíblia, assim, né? Pessoa que foi iluminada por Deus de maneira tremenda, mesmo depois de ter sido um assassino, né? Um homicida, Deus o ergueu para ser do maior dos apóstolos, nós podemos dizer assim, né? A nível de extensão, a nível de trabalho ali, né? Quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, se você anda por caminhos tortuosos, quem sabe alguém que já praticou o ato de matar alguém, né?
Eu não sei, só Deus conhece a tua vida. Não precisa que outros saibam, somente que Deus saiba. Eu quero te dizer uma coisa no Jesus. O apóstolo Paulo foi uma pessoa assim, e Deus o restaurou, o transformou e fez o apóstolo Paulo um dos personagens mais maravilhosos de toda a Bíblia. E o apóstolo Paulo atingiu esse nível de experiência, atingiu essa maturidade e conseguiu entender a respeito dos crisóis, né? O apóstolo Paulo, possivelmente, algumas orientações nos dizem que possivelmente ele estava com um problema de visão. E para um pregador, para uma pessoa que escreve ter problema de visão, realmente era coisa muito delicada, muito difícil. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que teve visões do céu, foi uma pessoa que teve experiências maravilhosas, e agora com dificuldade de ler e de escrever, imagina para poder continuar no seu ministério. Talvez poderia questionar e discutir com Deus, mas Senhor, por que eu estou assim, sendo que eu sou um servo teu? Mas ele entendia que aquele espinho que foi colocado na carne possivelmente fosse um mensageiro de Satanás, né? E é interessante colocar essa questão aqui, o mensageiro de Satanás. É possível que Deus permita, não é que Deus faça ação, mas que Deus permita que, infelizmente, Satanás traga alguma dificuldade em nossa vida. Isso não quer dizer que eles estão fazendo uma parceria, não é isso. Isso quer dizer que por vezes, Deus permite que as coisas, que você chegue no nível onde as coisas contrárias aconteçam, para que você tire lições positivas, mesmo que isso seja uma ação vindo de inimigo. Eu quero te dizer uma coisa, para você que talvez não entenda muito bem. Você muitas vezes foi beneficiado por alguma situação difícil que alguma outra pessoa passou, ou de repente porque você mesmo passou, você foi beneficiado por isso com a ação do tempo. Enfim, o apóstolo Paulo, ele entende que esse espinho na carne fez com que ele não se exaltasse, né? Uma pessoa reconhecida entre o meio cristão, né? Quem sabe como ser humano, ele entendia que em algum momento ele poderia se exaltar, né? O inimigo, às vezes, ele quer levar-nos a dois extremos, né? Quer dizer que você realmente não presta, hein? Que você é trapo de imundícia, que você merece a condenação, que você merece ser destruído, morar com ele, ser destruído aqui nessa terra. Ele quer levar você a esse pensamento, mas quando ele não consegue fazer com que você fique com esse pensamento, se afaste de Deus, ele quer te levar a outro pensamento e dizer, olha, realmente você é muito bom, você é uma pessoa maravilhosa, você é cheio de qualidades, né? Isso pode fazer com que você se obedeça tanto, se orgulhe tanto, a ponto de também soltar das mãos do Todo-Poderoso, né? Esses dois extremos aí. Então, às vezes, o espinho na carne faz com que você reconheça que você precisa ter a vida escondida em Deus, né? E o apóstolo Paulo orou para Deus, no capítulo 12, versículo 8, você pode ler lá que ele orou por 3 vezes a Deus, falando, Senhor, tira esse espinho da carne, tira esse espinho da carne. Isso é o que a Bíblia diz, né? Mas possivelmente tem orado várias vezes para Deus, Senhor, tira esse espinho da minha carne, por favor, clareie meus olhos para que eu possa continuar pregando a tua palavra. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, às vezes, você está clamando por uma bênção que, infelizmente, Deus não pode te dar. Porque talvez, não estou falando que isso aconteceria na vida do apóstolo Paulo, não, né? Não é isso. Mas, às vezes, se Deus te der aquela bênção que você está procurando, você pode largá-lo para nunca mais voltar. Você deve conhecer alguém que estava clamando por uma bênção, e Deus concedeu, né? Teve recursos para conseguir essa bênção, e que, infelizmente, se afastaram de Deus. Então, é melhor pensar que Deus é bom demais para não se ter alguma coisa que seria bom para nossas vidas, ok? Enfim, no capítulo 12 ainda, versículo 9, versículo 10, você pode estar lendo aí, o apóstolo Deus, ele pede para o apóstolo Paulo, pede para Deus para tirar esse espinho da carne, e Deus fala para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder, ele fica evidenciado, meu poder vai estar sobre você na fraqueza. Em outras palavras, meu poder vai estar sobre você, ainda que você esteja vivendo um crisol de maturidade, ainda que você esteja vivendo um crisol terrível, para que por fim você seja salvo. E o apóstolo Paulo fala então as palavras maravilhosas. Você pode ler a Bíblia, vamos ler, eu acho que é importante lermos aqui, abre a tua Bíblia aí no capítulo 12 ainda, de 2 a Coríntios, o versículo 9 ao versículo 10, vamos fazer essa leitura do versículo 9 ao verso 10, diz assim, versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, e o verso 10 diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É possível que eu esteja falando para alguém que passou um crisol muito difícil na vida, né? E nesses crisóis mais difíceis na vida foi o tempo que ela mais se aproximou de Deus. Então, que Deus, de repente, faça com que você compreenda as lições que você precisa compreender. Essas foi as lições, né? O pastor Paulo se gloriou nas fraquezas, porque nas fraquezas ele recebeu mais poder para estar ao lado de Jesus. E eu quero concluir dizendo, eu não sei quantos crisóis você está passando, que você já passou, né? Crisóis da vida, crisóis de Satanás, crisóis do pecado, crisóis da maturidade, eu não sei. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Todos esses crisóis podem ajudar, podem servir de auxílio para que você se aproxime mais de Deus, mais de Jesus e tenha uma relação mais profunda com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, faça com que você tenha essas felizes ideias em mente. Certo? Na lição da semana que vem, nós temos como título A Gaiola. Que Deus nos abençoe desde já para a recapitulação dessa lição, numa outra oportunidade, se nós tivermos. Curva a sua fronte, quero te agradecer pela parceria mais uma vez. Foi muito importante estar contigo aqui. Curva a tua fronte, feche teus olhos, oremos a Deus. Bondoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelos momentos que passamos aqui discutindo a tua palavra. Queremos te pedir que nos prepare para outros momentos mais. Nos ajude a entender as suas lições pelas dificuldades dessa vida, a fim de que nós tenhamos a vida escondida no Senhor, a fim de que nós desenvolvamos uma relação mais íntima e profunda contigo. Nós te pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, por amor em nome de Jesus. Amém. Amigo, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até uma próxima transmissão.